Olá, boa noite, sejam bem-vindos. No Hora H de hoje vamos falar sobre um dos alimentos mais importantes no prato dos brasileiros, o feijão. E a Ihara que tem tradição nessa cultura, que por mais de 56 anos contribui para combater as principais pragas e doenças que acometem a produtividade do feijão. E para falar com a gente hoje, nós temos dois convidados especiais, a Kellen, que vai liderar essa conversa, junto com o especialista Marcelo Líderes. Kelly, é contigo. Muito obrigada, Marco Antônio, muito obrigada a todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Uma satisfação estar nesta noite discutindo o mercado de feijão. E para este bate-papo, a presença de todos vocês que estão na nossa audiência, os comentários e as perguntas são profundamente relevantes, então aproveitem já para deixar aí escrita a pergunta que vocês querem ver respondida pelo Marcelo Líderes, ele que é especialista em feijão, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Eu recebo, seja muito bem-vindo, Líderes, prazer em tê-lo conosco. Prazer, muito bom estar aqui com você e ter oportunidade nessa noitinha de falar desse produto, né, que nós amamos, né, que os brasileiros amam. Vai ser muito bom. Obrigado pelo privilégio, obrigado, Ihara. Estamos prontos aqui para começar. Muito bem, vamos direto ao ponto, então. Para começar, qual é o cenário hoje do mercado de feijão no Brasil? Conte para a gente. Olha, nós estamos num ano bastante difícil, bastante delicado. Tivemos aí uma primeira safra onde a área diminuiu em função dos preços da soja e do milho. Depois tivemos uma segunda safra que sofreu com problemas climáticos de todo tipo. Tivemos estiagens aqui na região sul, principalmente o Paraná, que é responsável aí por 20% do total da oferta de feijão brasileira. E também em Minas, né, houve estiagem, o interior de São Paulo sofreu também. Há uma nuvem negra, e não é de chuva, infelizmente, sobre o mercado de feijão hoje, com respeito à capacidade que pode ter ou não de atender a demanda de água com os reservatórios aí para a terceira safra que já está plantada, já está em desenvolvimento. Então nós temos um ano que aí no momento da colheita dessa segunda safra tivemos chuvas, aí pegou aquele feijão que tinha sido danificado, que já não vinha se desenvolvendo bem, teve que passar por secador. Então é um ano bastante complicado, bastante desafiador do ponto de vista de atender essa demanda do brasileiro pelo feijão. Muito bem, você trouxe já na sua fala inicial um panorama em que a primeira safra teve uma redução de área, a segunda safra passou por estiagem e problemas climáticos que reduziram a produção em importantes estados como Paraná, Minas Gerais, também São Paulo, importantes estados produtores, e temos agora a terceira safra sobre risco climático, que você acaba de colocar em função do estresse hídrico, da falta de água que pode ocorrer. A pergunta objetiva é: os nossos estoques estão historicamente baixos? Como é que está a oferta de feijão no mercado brasileiro diante desse quadro que você coloca, Líderes? Bom, nós temos um estoque baixo, isso já vem acontecendo desde o ano passado também, né? Com a diminuição de área que vem acontecendo, é um fenômeno que não é só no Brasil. O mundo todo tem tido uma menor oferta de feijão, seja por questões climáticas, seja por conta de diminuição de área, por conta de soja num lugar, milho no outro e outras culturas, né, dos mais diversos países. Também a China deixou de ser um player importante no mundo, ela abastecia boa parte do feijão para a Índia e para outros países, inclusive nós nos lembramos que em alguns momentos, né, tivemos oportunidade de conversar sobre a importação de feijões da Índia e de outros países. Então o mercado mundial tem um volume bastante menor do que dos anos anteriores, a nossa produção pequena, o nosso estoque pequeno, e por isso nós temos tido aí uma oferta bastante ajustada, né? Por isso que nós temos visto volta e meia, a cada 2, 3 meses aparece novamente o feijão como o vilão da inflação, impactando no orçamento do brasileiro, no orçamento doméstico do brasileiro.
Muito bem, tudo isso tem a ver com preço e eu quero já chamar o Marco Antônio, porque eu sei que há perguntas da audiência, líderes. O Marco Antônio vai trazer para a gente uma delas. Qual é a pergunta, Marco? Temos várias perguntas, temos pessoas aqui do Brasil inteiro, pessoa de Pitanga, do Paraná, aqui o pessoal interagindo bastante, pessoal também do Goiás. E uma das perguntas aqui do Carlos Eduardo Correia, obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Qual é a tendência do mercado do feijão carioca para o mês de julho? Agora, nós estamos entrando aqui nesse novo mês. Excelente certo. Ponto, né? Casa muito bem com o que você tratava de estoques. O que vai acontecer com o preço, líderes? Nós temos aí, apesar da diminuição de área que eu comentei, apesar de nós termos um volume total de feijões, né, até o final do ano menor do que a demanda, por isso os preços vão ser pressionados em alguns momentos. Porém, em julho e agosto é quando nós normalmente temos um maior volume de oferta da colheita da terceira safra. O que vai pesar aí nos preços é que nós temos tido mudanças importantes no feijão, muito importantes. Entre elas, eu destacaria que são as variedades aí de feijão carioca, né? Feijão carioca é 60% da nossa produção, e o feijão carioca vem passando por uma mudança muito grande, tem impactado muito na estratégia de comercialização e também de estocagem, que são os feijões que não perdem a cor. Alguns anos atrás nós tínhamos esse grande problema, né? Um mês de julho e agosto como agora, nós teríamos uma necessidade de que os produtores imediatamente vendessem, e aí pressionaria os preços, né? Então, apesar de que nós vamos ter uma oferta maior em julho e agosto, não necessariamente nós entendemos que os preços devem ceder muito. Os produtores têm estocado, têm investido em armazéns para poder carregar um pouco mais esse estoque, isso tem dado certo, tem funcionado, e provavelmente vai acontecer no mês de julho. Então, é muito provável que nós tenhamos, sim, uma pressão de alguma baixa, mas nada muito importante, justamente por causa desses fatores que eu enumerei. Bom, mas aí você está enumerando uma característica do feijão carioca em algumas variedades que permitem essa estocagem e, com isso, uma melhor administração da hora de venda. Só que o agricultor que vai tomar a decisão de armazenar esse feijão é porque ele está acreditando que preços melhores virão lá na frente. Se o preço melhor não estará em julho e agosto pela oferta e potencial baixa de preço, quando esse preço melhor vai aparecer? Muito provavelmente ele já comece a aparecer aí no mês de setembro, outubro, talvez um pouco mais tímido. Novembro, dezembro. Dezembro nós temos analisado aqui nos últimos anos, desde 2014, feito uma média, e temos uma valorização média interessante até o mês de dezembro. Mas a grande valorização que tem ocorrido é quando os produtores conseguem administrar, e eu entendo que isso que eu vou comentar agora não são todos os produtores hoje que estão estruturados para isso, mas a valorização em dólar nos últimos anos tem ficado ao redor de 40%, 45% entre o mês de agosto, setembro e o mês de março do próximo ano. E por que, Kellen, que tem acontecido isso? Porque os produtores, há pouco eu mencionei, né, que os produtores têm optado por outras culturas, principalmente a soja aqui na região sul do Paraná, na primeira safra. Então nós temos tido uma diminuição de oferta da primeira safra, uma vez que a área é menor, e consequentemente bons preços têm ocorrido para surpresa de quem não acompanha de perto o mercado de feijão, ali nos meses de fevereiro, março, que normalmente era o ponto de pico de safra da primeira safra, né? Mas isso tem acontecido. Então, ainda que a maior pressão ocorra em julho e agosto, em setembro já alivia um pouco, outubro, e alguma valorização mais interessante não vai ser surpresa se ocorrer nesses outros meses que eu mencionei a partir do mês de dezembro. Muito bem. Eu quero chamar você, Marco, porque eu estou vendo aqui que tem mais perguntas justamente sobre preço. Eu vi que o Edson Stock também quer saber sobre isso, né? Acho que vale a pena a gente trazer uma questão nessa área. O que você acha, Marco? Vale, muito importante. É a pergunta que não quer calar. E aí? Plantei feijão, colhi. Guardo e espero para vender ou realizo agora, Marcelo?
Olha, o preço que, dependendo da região que ele estiver, o preço que está sendo praticado agora ainda está um bom preço, né? Nós temos que ver aí que está em torno de 45 a 50 dólares uma saca, pegando uma referência um pouco mais perene, né? Em dólar. Então, isso é interessante. Depende também do período que ele precisa fazer o caixa dele. Se ele tem uma tranquilidade longa aí de alguns meses e plantou uma variedade dessas que eu mencionei que tem escurecimento lento, ele vai ter uma tranquilidade bastante grande. Porém, se ele vai precisar vender aí no mês de julho e agosto, a sugestão é que ele aproveite que tem comprador, se os preços estão aí hoje em reais, uma mercadoria que está sendo colhida e disponibilizada no mercado agora, por exemplo, lá no Vale do Araguaia, está numa faixa de R$ 280, um feijão recém-colhido no oeste da Bahia, 290. São bons preços, sim, nesse momento, e ele pode, sem dúvida nenhuma, vender, não vai ter arrependimento de vender esse produto agora. Muito bem. Marco, eu sei que tem mais perguntas por aí. Quer seguir com mais uma? Opa, vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui que vai muito em linha da qual o Marcelo Líderes hoje trabalha, lidera aí um projeto muito bacana aí, para não falar só de carioca, né? O pessoal quer saber, Marcelo, aqui, ó, em Minas Gerais, como funciona o processo de importação, de exportação, como o IBRAF e associações podem interagir com esse processo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente contextualizar bem toda essa situação aí de exportação. Exportação é excelente negócio para o mercado de feijão. Nós temos trabalhado e liderado aí essa discussão no Brasil, na Câmara Setorial, no Ministério da Agricultura, em todas as instâncias, nas secretarias de agricultura pelo Brasil afora, e também, né, há mais de 10 anos, com as instituições de pesquisa. Porque nós precisávamos do quê? Ter feijões que fossem exportáveis, mas, ao mesmo tempo, tivessem mercado interno. Quais são os feijões que se encaixam nisso? O feijão rajado, que é plantado no Paraná, Santa Catarina, é plantado no interior de São Paulo, enfim, Minas, Goiás, e tem uma demanda no mercado interno. Pode ter uma demanda maior se tiver uma oferta maior. Hoje, esses feijões como o rajado, o vermelho, o branco, são feijões um tanto quanto caros para o nosso consumidor. Então, nós podemos ter um excedente desses feijões e aí sim, com esse excedente, atender o mercado externo. A exportação, ela tem os seus desafios, é claro, o dólar agora caindo é um desafio tremendo, você acompanhar de perto esses mercados lá fora é desafiador porque é um mercado novo, porém é um mercado que tem uma demanda franca e aberta. E lembrando, a nossa posição aqui no Brasil é privilegiadíssima em termos de produção de feijão. Nós temos, né, até 3 safras, e isso é um privilégio do Brasil. O hemisfério norte, né, que produz a maior parte dos feijões do mundo, eles têm uma safra por ano, ali entre agosto, setembro, parte de outubro. Então, é um momento em que nós observamos o que aconteceu no hemisfério norte, em termos climáticos, em termos de área plantada, em termos de quais foram as variedades que eles mais plantaram, e aí nós temos tempo ainda de vir aqui no Brasil, informar os produtores, e aí sim, plantar talvez na segunda safra, e depois na terceira safra também, o feijão irrigado vai ganhar cada vez mais espaço na exportação, não tenho a mínima dúvida, e aproveitar esse mercado lá fora. Nós somos competitivos, a produtividade, desde que não tenha maiores problemas aí climáticos, a produtividade permite que o Brasil seja competitivo lá fora, e o mais importante é que a demanda ela é crescente, ela não é uma demanda que está diminuindo, é uma demanda que está aumentando por vários motivos, aí há uma demanda crescente no mundo afora por feijões. Esse é um ponto bastante importante que você traz, e Marco, a gente tem visto aqui na nossa audiência preocupações com preço, foram respondidas por você em linhas gerais, o que vai acontecer no curto e médio prazo, né, líderes? Na sequência, você já disse de uma oferta restrita no mercado, em decorrência de todos esses outros fatores, área, questão climática, e aí você deu uma dica aqui, disse que a demanda pelos feijões está crescendo o mundo afora por N fatores. A pergunta que veio da nossa audiência é justamente sobre consumo de feijão. O Paulo César quer saber, Marcelo, como você vê o consumo do feijão carioca no momento, uma vez que o consumo também determina a movimentação no mercado? O consumo cresce no mundo e cresce no Brasil também? Essa é a sua informação, a sua conclusão?
Olha, é uma discussão que ela merece bastante atenção. O que nós podemos dizer é que o Brasil é um grande consumidor de feijão. Agora, o consumo nos últimos 2 anos, o consumo total per capita diminuiu. E, normalmente, as instituições e nós mesmos somos levados a analisar a demanda, o consumo, lógico. Né? Agora, como é que nós vamos ter um consumo de 15 quilos per capita ou 17 quilos, que era um número bastante interessante alguns anos atrás, se nós estamos produzindo, pelo 2º ano consecutivo, menos de 13 quilos por habitante? Então, aí é desafiador. O feijão carioca ele só tem demanda no Brasil. É ótimo, é interessante para atender até 1.800.000, até talvez 2 milhões de toneladas, se nós produzirmos, nós temos um bom consumo no Brasil. Passando disso, se nós não tivermos aí algumas ações mais contundentes para defender o consumo, para incentivar o consumo, é provável que nós tenhamos uma continuidade na diminuição do consumo ano a ano. Uma das alternativas que nós temos para incentivar o consumo é a diversidade. Né? Em tudo que você olha, né, não existe bolacha só de maisena, existe bolacha de N produtos. O chocolate não é só o chocolate, ele tem N formas de apresentar o chocolate para o consumidor. E não tem a mínima dúvida que, na medida em que nós tenhamos uma diversidade de feijões com preço acessível, eu diria que preço acessível são preços ao redor do preço do carioca, 7, 8, até 10 reais o quilo, dentro da nossa realidade de hoje, dentro do que o real vale hoje, é algo que pode impactar positivamente para que aumente a disponibilidade e a vontade do consumidor, né? Afinal de contas, se ele consome hoje, eu diria aí que pela pesquisa da Anvisa, um levantamento que é feito, desculpa, não é da Anvisa, do Vigitel, do Ministério da Saúde, cerca de 70% dos brasileiros consomem feijões 5 vezes por semana. Então, se você tiver mais 1, 2, 3 variedades, quem sabe quem está consumindo 2 ou 3, consuma mais 1 ou 2 por semana também. E uma outra situação que eu já aproveito colocar para vocês aqui, é que, por exemplo, o estado do Paraná está iniciando junto com o SEBRAE e junto com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui do estado do Paraná, um projeto de 1 ano promovendo os feijões, justamente essa diversidade, com chefes de cozinha, então não só chamando atenção para essa parte nutricional que nós conhecemos do feijão, mas também por essa questão social de você sentar, fazer uma refeição, ter um feijão diferente, criar uma receita, ver que chefes estão envolvidos em disponibilizar para a população outras receitas, né? Tá vendo aí a farinha de feijão, é um novo uso pelo mundo afora. Então eu diria assim, sim, o consumo está caindo, sim, a nossa produção está menor, mas também sim, não vai ser difícil de nós vermos dentro de pouco tempo o consumo retomando, seguindo uma tendência mundial de aumentar o consumo de produtos menos industrializados. Uma última questão ainda sobre esse ponto, e Marco, na sequência eu quero trazer mais a audiência para perto da nossa conversa. Na sua indicação, um consumo inquieta no Brasil, mas um consumo em alta ao redor do mundo. É porque o feijão está sendo colocado no mundo afora de uma outra forma nas dietas, porque o Brasil te descolou da tendência mundial. O que aconteceu, Marcelo? Eu acredito que, primeiro, nós acabamos seguindo algumas tendências mundiais, né, com um certo delay. Em algum momento isso chega aqui e começa a chegar aqui. O que é que nós vimos nos últimos anos? Vamos esquecer um pouquinho a Covid e depois fazemos uma consideração com o Covid. Antes da Covid nós tínhamos aí uma evolução bastante grande, um crescimento bastante grande das preocupações com sustentabilidade, com o meio ambiente, e também com a saúde. Juntando essas duas coisas, o que começou a aumentar? Os veganos, vegetarianos e os flexitarianos, aqueles que deixaram de consumir carne 1, 2, 3 vezes por semana, eles não são absolutamente veganos, vegetarianos, mas diminuíram o consumo de carne. Toda pessoa que diminui o consumo de carne ou das carnes, da proteína animal, ela acaba tendo a necessidade de substituir por uma proteína de origem vegetal. Quais são as proteínas de origem vegetal que se adaptam melhor
a cultura europeia, a cultura americana, a cultura árabe, a cultura oriental. Em todos esses países que estão aí dentro dessas culturas que eu coloquei, eles têm o hábito de consumir algum tipo de feijão. Então, isso já vinha aumentando. Questão de sustentabilidade, questão de vegetariano, questão de saúde. E aí houve, de repente, um estalo no mundo, tá? Que foi, assim, um momento de uma inflexão tremenda pelo mundo afora, que foi o quê? Em vez de olhar o feijão apenas como um produto pronto em si, que não tinha muito o que fazer com ele, né? Eu mesmo tinha essa sensação, soja, milho, tem tanta coisa para fazer, feijão não tinha muita coisa. De repente, descobriram que o feijão é simplesmente a chave, a solução para atender a demanda mundial por proteína e chegar em 2050 sustentando 9 bilhões de pessoas sem destruir totalmente o planeta. Então, os pulses, né? Lentilha, ervilha e os feijões. Né? O nosso pulse principal aqui, grão de bico também, mas o nosso pulse principal, o feijão. Então, você vinha nessa situação. Quando começa a Covid, houve um despertar maior ainda, né? Tanto que nos Estados Unidos houve ruptura de fornecimento de feijões enlatados, porque as pessoas correram para os supermercados e limparam as prateleiras. Tá certo que a gente sabe que os americanos são um pouquinho exagerados nessas coisas, mas eles também lidaram e lidam costumeiramente com grandes tragédias, furacões, etc. Né? Então, eles correram e estocaram, porque é passível de ser estocado e tem N receitas. E é um produto altamente proteico. A Europa aconteceu a mesma coisa. Então, isso aconteceu no Brasil também. Lá no mês de março, abril do ano passado, nós tivemos um aumento de consumo repentino de 10%. Vocês lembram, até chamou a atenção da imprensa. Foi um momento delicado, né, do setor enfrentar aquele aumento repentino do consumo. Então, esse é o cenário geral antes da pandemia e agora durante a pandemia. E como houve um período em que havia sobra de pulses ou ervilhas no Canadá, alguns feijões brancos nos Estados Unidos, os cientistas acabaram se debruçando sobre o feijão e começaram a fazer isolamento de proteína, começaram a fazer farinhas a partir de feijão. E só para você ter uma ideia, extratos de proteína hoje podem enriquecem em alguns países sucos. Quer dizer, você tem um suco que é enriquecido com a proteína que é tirada de um pulse ou de um feijão. Então, por aí a gente vê um aumento de consumo mundial. E aí você tem também aquele mercado, eu diria, o mercado da fome, as pessoas que têm necessidade de ajuda da FAO e de outras instituições pelo mundo afora. Qual é a forma que você tem mais barata de produzir proteína e mais rápida de entregar uma proteína com menor impacto ambiental? Então, são os pulses, né? E, de novo, o nosso pulse aqui, 75, 80 dias, você tem um ciclo e entrega uma proteína altamente eficaz para alimentar, para nutrir o ser humano. Muito bem, Marcelo. Todas essas discussões que estamos aqui trazendo, seja sobre a oferta do feijão no mercado doméstico, sobre o consumo do brasileiro e o consumo mundial, eles também levam para uma tomada de decisão. Será que eu aumento a minha área de feijão? Será que eu mantenho a minha área de feijão? Afinal de contas, o preço da soja e do milho está aí nas alturas. Marco, tem pergunta sobre isso da audiência, não tem? Tem bastante pergunta, Kellen. Perguntando aqui para a gente como é que ficou aí nessa competitividade hoje, o milho, né, em altos patamares, né? Nós também estamos aqui, essa semana, rodando o Cerrado Alto aqui, nós vemos bastante cultura, tem tomate, tem milho doce, tem milho semente. Como é que ficou essa competitividade? O pessoal quer saber o seguinte, Marcelo, e aí, diminuiu a área de feijão dessa terceira safra agora, com a competitividade, com os preços mais elevados das outras culturas? Pergunta do Cláudio Lara, de Pirapora, Minas Gerais, só para a gente não deixar de agradecer ao Cláudio. Obrigada, Cláudio. Alô, Pirapora, vamos lá. Então, essa questão da competitividade frente às outras culturas, a gente precisa analisar o seguinte: o feijão, ele não tem aí um preço futuro, né? Ele está começando a ter contratos futuros, mas um preço
como as commodities em geral têm um preço fixado para meses à frente, ele não tem. Então, o feijão acaba refletindo com o passar do tempo o que está acontecendo nas commodities. Quando eu comento que a área da primeira safra diminuiu por conta de você ter uma área maior de soja e de milho, você tem menos feijão, lá naquele momento você vai ter uma valorização. Normalmente, o produtor mesmo faz esse cálculo, né? Tá, a soja e o milho tem que equivaler a X sacos de soja, X sacos de milho, equivalem a um saco de feijão. Quando existe uma defasagem muito grande nisso, como quando ocorreu agora nos últimos tempos essa valorização da soja e do milho, a tendência é que em algum momento nós vamos voltar a ter aquela relação de preço. Então, historicamente, a história recente, 2014 para cá, nós temos aí 3,43 sacos de milho para um saco de feijão. Então, se você tem um milho valendo R$100, o feijão vai acabar valendo R$340 em algum momento. Isso vai acabar acontecendo na medida em que você tenha mantido, e tudo leva a acreditar que um pouco mais, um pouco menos, a soja e o milho vão continuar valorizados. Então o feijão acaba refletindo em algum momento isso. Plantar ou não plantar feijão? Sim, plantar feijão para a próxima safra, sem medo nenhum de errar, qualquer dos feijões que plantar, carioca, rajado, preto, enfim, o feijão que você decidir, vermelho, feijão que você decidir plantar vai dar um bom resultado. Afinal, nós estamos comentando, inclusive, um período longo de possibilidade de rentabilidade interessante para o feijão. Já para o ano que vem, para a segunda safra, vamos observar mais um pouquinho como vão as coisas e diversifique. Então, se você tem possibilidade de plantar outros feijões, ou pelo menos conhecer o comportamento de outros feijões na sua área, faça isso, busque essas informações, busque entender como os novos feijões se comportam aí na sua região. E, por exemplo, instituições como o IAC, ele está lançando algumas cultivares de feijões, algumas sementes, né, novas de feijões aí, e vem com muita novidade aí ainda antes do final do ano. A Embrapa tem as suas variedades, o IAPAR, antigo IAPAR, né, tem as suas variedades também, atual IDR, mas é muito interessante que o produtor saiba o que dá na sua região. E para saber, tem que testar. Então, não vá de cabeça plantando uma variedade só porque ela tem uma perspectiva boa de mercado. É claro, você é previdente, você vai chamar o seu agrônomo, vai discutir antes, vai fazer uma área menor, mas diversifique, aprenda a plantar outros feijões. Muito bem, você falou sobre o IAC, nós temos na nossa audiência alguns melhoristas do Instituto aqui do IAC, então daqui a pouco também a gente pode trazer mais pontos nesse sentido. Agora eu gostaria só de ir aqui para a gente deixar a manchete para a nossa audiência bastante clara. Plantar ou não plantar feijão? Marcelo Líder disse, plantar feijão para a próxima safra, seja ele feijão carioca, preto, porque a rentabilidade da primeira safra vai ter interessante. Explica para a gente pelo menos 3 fatores ou 4 fatores que te fazem afirmar categoricamente que não vai ter erro e que vai ter renda para quem plantar feijão. Vamos pegar, por exemplo, a região sul, que planta feijão preto, né? E planta feijão carioca também. Mas vamos pegar o feijão preto. Todo ano nós importamos, isso já virou uma tradição nos últimos 20 anos, cerca de 100, 120, 130 mil toneladas de feijões da Argentina. Todo ano nós importamos. Quais são esses feijões? A maior parte é feijão preto. Ora, se nós temos a possibilidade de produzir aqui esse feijão preto com uma qualidade, pela nossa pesquisa, né, o IAC, por exemplo, tem aí o IAC Veloz, e tem mais um que me fugiu o nome agora, mas o IAC Veloz está fazendo um sucesso bastante grande entre os produtores. O Urutau aqui do IDR, do IAPAR, também. Ora, vamos produzir, porque a qualidade desse feijão é superior. E aí o que pode acontecer na pior das hipóteses? O preço do feijão preto não está tão bom quanto eu gostaria, mas nós acabamos de celebrar um acordo fitossanitário com o México e o México está batendo a nossa porta querendo importar feijão. Tudo que você vê nas manchetes e tudo que você acompanha nos canais especialistas em agro sobre o que acontece com soja e milho lá nos Estados Unidos, lembre que é um pouquinho pior para o feijão em termos de clima, porque o feijão está
Norte Dakota, Nebraska. Então, é uma região que também sofre com o clima quando você vê sofrendo a soja e o milho. Se isso começa a acontecer lá, a América Central vai precisar de feijão preto. Isso eu só estou falando de uma variedade. Né? No caso do feijão carioca, por que eu digo pode plantar o feijão carioca? Porque nós consideramos há pouco qual é a possibilidade e o que historicamente vem acontecendo com quem carrega um estoque até fevereiro, março do ano que vem. Tem sido rentável, tem sido bom. Como todos, né, tem uma tendência agora a plantar na primeira safra soja, se dentro da sua programação, dentro da sua rotação de cultura, cabe aí colocar feijão na primeira, pode ser uma boa alternativa por causa disso também. E aí você tem mercados, por exemplo, como o feijão vermelho, que tem sido experimentado aqui na região sul, é um feijão normalmente com um contrato, ou seja, o exportador faz um contrato com o produtor, ou feijão rajado também. Esses feijões também têm tido um mercado excelente aqui dentro. Normalmente um feijão rajado vale 20%, 25% acima do preço de um feijão carioca. Tudo bem que ele é 10% menos produtivo, talvez, mas atualmente ele tem ficado aí ao redor de 30% a 40% acima do preço do feijão carioca. Então, de novo, qual é a pior coisa que pode acontecer com feijão vermelho e um feijão rajado se você tiver? A exportação, né? Esse pode ser o plano B. E nós temos um mercado aqui dentro, que eu acabei de mencionar há pouco, que nós temos produzido a produção per capita abaixo daquilo que é tido como o consumo. Então, é possível você pensar na diversificação com uma chance de sucesso bastante grande. Muito bem, só para finalizar esse ponto, eu vou passar a pergunta para o Marco. A produção per capita abaixo do consumo per capita é para feijão totais ou para feijão carioca? De que feijão estamos falando aqui, Marcelo? Feijão total. Nós estamos produzindo esse ano abaixo de 3 milhões de toneladas, e se você buscar aí 214 milhões de habitantes, vai ver que vai dar um número ali por volta de 13 quilos. Fazendo uma conta muito direta, conta de padeiro, né? Ou de feijãozeiro. Então, colocando ali assim, só fazendo esse cálculo, você já chega a essa conclusão. Claro que daí se você tirar semente, estoque de passagem, afinal, vai dar menos de 13 quilos. Esse que é o número importante que nós temos que nos ater. Muito bem. Marco, com você. Legal. Entrando um pouquinho específico aí, vamos sair um pouquinho do carioca, vamos para o feijão preto, Marcelo. O Hélio Dalbello, da região lá do Distrito Federal, Brasília, Goiás, está querendo saber qual que é a expectativa do preço do feijão preto que será plantado em outubro, novembro. A Argentina continua firme no plantio de preto ou vão preferir o alúbia e outros especiais? Boa noite, seu Hélio Dalbello. Hélio Dalbello é uma pessoa que tem feito história no feijão, né? Tem tomado à frente do GTEC, um grupo de agrônomos, né? De especialistas aí em feijão. Um abraço para o Hélio. Muito bem, feijão preto. A tendência é de que nós tenhamos a Argentina vendendo para nós. Se nós importamos um pouco menos da Argentina, a Argentina vai e vende para a Venezuela. Eles têm um acordo lá, inclusive troca por petróleo, enfim, eles são de esquerda, se entendem lá. Mas também tem a América Central, que eles atendem um pouco. Na medida em que os argentinos souberem, já no mês de outubro, novembro, que eventualmente o Brasil aumenta a área de feijão preto, a Argentina vai aliviar um pouquinho o pé no feijão preto e vai para o feijão alúbia, que o seu Hélio comentou, para o feijão Dark Red Kidney, que é o vermelho grande, o vermelho que eu mencionei há pouco. Eles têm o feijão cranberry também, que tem um bom mercado. Enfim, eles estão, nesse sentido, um pouco à frente do Brasil, porque eles já diversificaram há bastante tempo, com a diferença de que o argentino não tem mercado interno, né? E nós temos um mercado interno de 214 milhões de habitantes. Então, feijão preto, seu Hélio, uma boa chance de ir bem, não precisa se preocupar com os argentinos. Nós precisamos desse feijão do argentino para atender a nossa necessidade de feijão até o final do ano. Mais uma pergunta, Marco. Legal, aproveitando aí, ó, o Leandro Granella, lá de Getúlio Vargas, norte do Rio Grande do Sul, e outros aqui também, que não vou mencionar, mas são muitas perguntas sobre o feijão preto. Obrigado pelas perguntas, feijão preto aí, pessoal. Eles perguntam, aqueles preços que nós vimos em maio, altos preços ali,
Hoje está um pouquinho diferente, está girando na casa de 200, 205, 210. Em maio, nós vimos os preços na casa de 300. Nós vamos ver esses próximos meses, esse patamar novamente no feijão preto, Marcelo? Eu não acredito que agora, imediatamente, nós tenhamos preços voltando àqueles níveis de preço que nós vimos ali atrás. Mas hoje, por exemplo, você mencionou bem, existem negócios aí por volta de 200, 200 e pouco, tá? Mas depende muito da qualidade. Um feijão de boa qualidade no Paraná, você não encontra hoje por menos de 260, 270 reais nas cerealistas que fazem o lote, né? Recebem de vários produtores menores e fazem um lote de feijão, o que significa para o produtor alguma coisa aí ao redor de 235, 240 reais. É um preço que remunera bem. Tá, mas nós estamos vivendo agora a colheita da Argentina. E os argentinos, num primeiro momento, eles saem buscando atender a necessidade de caixa deles mais rapidamente, né? Ainda mais num ano como esse, que nós sabemos que tem um monte de taxações e o agro está sofrendo muito na Argentina. Então, vender para o Brasil o feijão é uma opção para mais gente do que o ano passado. E ainda assim, os preços estão se mantendo, como eu mencionei, aí até 260, 270, com alguma dificuldade de achar feijão aqui no Paraná, por exemplo, e a mesma coisa aí no Rio Grande do Sul. A tendência para o mês de julho, agosto, é que ainda nós tenhamos a entrada desse feijão da Argentina, abastecendo o nosso mercado, mesmo com o recuo do dólar, ficando aí por volta de 5 ou um pouco abaixo de 5, ainda significa feijão chegando da Argentina entre 290 e 300 reais. Então, nesse período equilibra, mantém o mercado sendo abastecido, e mais adiante, ainda até o final do ano, na medida em que nós tenhamos deixado para trás esse período de pico de oferta da terceira safra em julho e agosto, existe a possibilidade de que os feijões, também os pretos, voltem a valorizar. Porque o feijão carioca, mantendo-se firme, ele acaba entregando para o feijão preto um mercado maior. Mais pessoas vão buscar encontrar o feijão preto se tiver um preço um pouquinho maior. E aí pressiona o consumo do feijão preto. Muito bem. O Reginaldo acabou de escrever aqui, dizendo parabéns a todos pelo evento. O mercado de feijão carece de informação de altíssimo nível e que sejam verdadeiras. Vamos adiante, tem mais perguntas, né, Marco? Você quer fazer a próxima? Tem uma pergunta bem bacana aqui. O Orley Hamilton pergunta: o programa Semente Legal já está em ação? Como acessar esse programa? Já tem um resultado prático para que possamos divulgar? Obrigado, Orley, pela sua pergunta. Muito bem, Orley, vamos lá. Semente Legal é a menina dos olhos do mercado do feijão nesse momento. Por quê? Os sementeiros, e nós temos muitos bons sementeiros no Brasil, fazem um trabalho muito sério, apesar de toda a dificuldade que tem de lidar com a pirataria, eles começaram a estruturar algo que já estava acontecendo na área de sementes de forrageiras, que era um mercado bastante complicado, né, bastante complexo no mercado das sementes forrageiras. Como o feijão hoje utiliza menos de 10%, com certeza muito mais próximo de 5% de sementes legais, há necessidade, pela percepção dos sementeiros, de que as boas sementeiras tenham a possibilidade de comunicar facilmente ao produtor que vai adquirir essas sementes a origem e a idoneidade daquela semente. E o que eles entenderam? Uma coisa é eu falar bem do meu produto. Outra coisa é eu submeter o meu produto a um protocolo, né, de uma empresa que tem uma tecnologia internacional, como é o caso do Semente Legal, e submeter a uma terceira observação da qualidade daquela semente. E, inclusive, os parâmetros inclusive em termos de sanidade, por exemplo, das sementes do Semente Legal, eles são superiores àqueles exigidos hoje pelo Ministério da Agricultura, ou seja, a régua foi colocada um pouquinho mais para cima. Então, o Semente Legal foi comunicado, tá, de que ele está sendo ultimado e nós devemos ter as primeiras sementeiras aí já para o final do ano, trazendo
as sementes com essa segurança a mais para o produtor, a garantia de que realmente aquela semente dele foi produzida dentro das melhores práticas e com a sanidade que ele precisa, com toda a segurança. Legal. Marcelo, você falou sobre protocolos, sobre objetivamente entender o que é uma semente de qualidade, e aí tem uma pergunta que é do Sérgio Augusto Moraes Carbonelli. Ele pergunta justamente sobre o que é considerado um feijão preto de boa qualidade. Você estava falando sobre protocolos para semente, mas há pouco você dizia que um feijão preto de boa qualidade pode ter um preço assim ou assado. Ele quer saber, isso é em relação à cor, caldo, tamanho, brilho, forma do grão, há pagamento extra por isso? Quais são os protocolos claramente que definem um feijão preto de qualidade hoje no Brasil? Pela percepção do consumidor, nós temos 2 tipos de consumidor no Brasil. A maior parte gosta de um feijão com um caldo mais cor de chocolate, não aquele caldo preto mesmo, né? Então, gostam desse sabor. Nessa percepção do consumidor, um feijão que tenha um cozimento relativamente rápido, né? E nós temos visto aí que essas variedades que a gente mencionou há pouco, novas cultivares, do IAC inclusive, e do IDR, são cultivares que têm um cozimento parelho, ela entrega um caldo dentro da exigência do consumidor. E como nós temos uma diversidade de regiões que consomem o feijão preto, por exemplo, o feijão preto é mais consumido Rio de Janeiro, né, de cara a gente lembra do Rio de Janeiro, é misto aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é um pouco mais de feijão preto do que carioca, mas consome os dois. E você tem algum consumo de feijão preto em Minas, aí Espírito Santo também, alguma coisa em Pernambuco, né? O restante prefere o feijão carioca. No entanto, 1 ou 2 vezes por semana, né, há cada vez mais o hábito de consumir a feijoada, né? Ou pelo menos um feijão um pouquinho mais enriquecido. E aí entra esse feijão preto, que o grão não se desmanche totalmente, mas permita que parte do seu conteúdo enriqueça o caldo. Então, você tem a preservação desse feijão. No entanto, alguma coisa, né, vai dar aquele caldo mais grosso, que a casca dele seja palatável, né, a pele do feijão seja palatável, não seja aquela pele que fica deixando aquele resíduo enquanto está sendo deglutido. São os pontos aí que o consumidor observa. Então, o feijão no pacote que seja normalmente liso, né, o pacote que você pega na mão e sente que o feijão não está áspero, o consumidor gosta. Em relação ao feijão argentino, ele é mais áspero. O brilho desse feijão, e aí a umidade, que é uma questão de colheita, né, de bom manuseio, e as empresas têm primado muito pela qualidade do feijão preto, né? Realmente, hoje você veio de vez aí para o consumidor brasileiro, para a consumidora, na hora de preparar o feijão vai direto, lava o feijão e não escolhe, ele está pronto para ser consumido. Então, essas são características que eu lembro agora de um primeiro momento do feijão preto que chamam a atenção pelo consumidor. Muito bem, Marcelo, obrigada. Marco, temos mais perguntas da nossa audiência? Tem uma pergunta aqui muito interessante do José Roberto de Menezes, né? Parabéns pelas informações, aqui ele está nos parabenizando pela live, pelas informações, e ele pergunta para a gente, e aí, Marcelo, quando o Brasil vai assumir a liderança mundial do mercado de feijões de alta qualidade? Bom, eu tenho que reconhecer aí que 2 feras, né, colocaram perguntas aí. Há pouco, né, o Carbonel, que foi o autor da pergunta anterior, doutor em pesquisa de feijão lá pelo Instituto Agronômico de Campinas, e o doutor Menezes, que faz a pergunta agora, um pesquisador da TAA, que é uma empresa privada de pesquisa, e ele desenvolveu dois grandes feijões no momento que tem chamado bastante a atenção dos produtores e dos consumidores, que é o feijão carioca Dama e o feijão carioca Maré. Muito bem, doutor Menezes, vamos lá. O Brasil vai assumir cada vez mais esse papel na medida em que nós tenhamos mais claro, inclusive,
para os nossos governos, né, seja os governos estaduais e o governo federal, a importância do feijão. O feijão, ele sempre esteve aí, sempre de uma forma ou outra atendeu a nossa necessidade, mas tem se reconhecido que nós precisamos de políticas específicas. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ouvir do presidente da Câmara Setorial, Dr. Roberto Queiroga, que sim, vamos começar a pleitear cada vez mais políticas diferentes para feijão, uma vez que feijão é diferente das commodities. Então, os diferentes têm que ter políticas diferentes. Como o feijão faz parte aí da nossa cesta básica, é um produto social, é um produto que nós temos chamado de uma causa social, porque desde o produtor pequenininho até o grande, desde o consumidor classe A até as menos favorecidas, né, muda só a quantidade de vezes por semana que consome o feijão. Então a gente precisa ter políticas especiais. Essas políticas envolvem também a gente ter como fazer uma gestão dos excedentes. Como é que nós vamos gerar um excedente de feijão carioca grande no Brasil se nós não temos um mercado mundial de feijão carioca? Então, estamos abrindo esse mercado mundial, temos visto a abertura do mercado mundial com os fradinhos, né, da Embrapa, o Tumucumaque, o Nova Era, o Imponente, o Guariba. Então, esses feijões abriram o mercado internacional, fradinhos. Atrás deles estão vindo os rajados, né? Então, os feijões rajados têm ganho um mercado bastante interessante, principalmente com a diminuição da presença da China pelo mundo no feijão. Os feijões vermelhos, vem aí os feijões brancos, né? Eu vou acabar, depois vão me puxar a orelha aqui, mas tanto o Instituto Agronômico de Campinas, o doutor Carbonel, quanto o doutor Menezes estão trabalhando, por exemplo, em feijões brancos, né, que também tem um mercado mundial bastante interessante e vai ter um mercado aqui bastante interessante também. Então, eu diria que depende muito mais de nós facilitarmos cada vez mais, e aí eu digo como instituições, facilitarmos o aumento de área irrigada, porque a grande saída para a produção nacional, tanto para atender o mercado interno, quanto para atender esse mercado externo que exige qualidade e vai pagar por essa qualidade brasileira, a irrigação é fundamental. Então, nós não podemos continuar com esses entraves da irrigação que nós temos visto nos últimos anos. E temos visto agora a irrigação puxada até pelo Dr. Linneu da Embrapa, se organizando muito mais, todas as instituições de produtores e associações de produtores reunidas em torno do objetivo de facilitar, de quebrar essa falta, ou romper essa falta de informação para a população em geral do que é irrigação, né? Irrigação não desperdiça água, não tira a água que nós vamos beber, pelo contrário, né? Nós temos muita água no Brasil, temos mais água do que terra, até para plantar. Então, temos que aproveitar isso. Eu acredito que, na medida em que vocês, pesquisadores, têm atendido a nossa demanda nacional, a nossa necessidade de feijão carioca, e têm olhado, né, como vocês têm olhado para a pesquisa de feijões diversos, eu não tenho a mínima dúvida, o Brasil vai passar dessas 100, 150 mil toneladas de exportação que tem feito, e vai bater as 500 mil toneladas, e essa tranquilidade nós podemos passar aí para o produtor. Pode gerar excedentes de feijão que tem mercado mundial. Muito bem, Marcelo, muito bem. Marco, eu tenho que fazer aqui a gestão do nosso tempo, estamos a cerca de 6 minutos do final da nossa live. Vou pedir, Marco, para você trazer mais uma pergunta da nossa audiência. Peço a gentileza do Marcelo respondê-la brevemente, para na sequência nós fazermos as considerações finais e aqueles pontos que a nossa audiência não pode deixar de observar. Marco, é com você. Bacana, obrigado, Kellen. O Afrânio César, ele trouxe um ponto importante aqui sobre a rastreabilidade, Marcelo. Ele pergunta, né, se é importante nos pacotes de feijão, quando o consumidor vai adquiri-los lá, ter lá o material do feijão, o IAC, Milênio, IAC Imperador, BRS Pérola, ou enfim, trazer mais informações. Ele pergunta se essa rastreabilidade pode dar um up no consumo do feijão. Marcelo, vou te dar um minutinho para essa resposta, tá bom? Fundamental e possível. Nós precisamos agora fazer a gestão disso para pressionar para que nós tenhamos sim, e é possível ter as variedades do feijão, e importante que o consumidor saiba
qual é a variedade que ele está consumindo. Não é só carioca. Carioca dama, carioca milênio, né, carioca polaco, enfim, que ele tenha isso e tenha a possibilidade de saber o que ele está consumindo. E isso vai aumentar o consumo porque ele vai comprar por variedade. Muito bem. Quero aqui trazer a participação do Paulo César Barbosa, de Salvador, Bahia, dizendo que a live está ótima e que ele está aqui elogiando o trabalho sério de trazer informações seguras e com procedência para os ouvintes. Marcelo, suas considerações finais, aquelas palavras-chave em relação à área, a preço, a mercado, a tendências. Você tem 1 minutinho e meio, 2, para trazer para a gente a sua consideração final. Diversificação, olho nas informações, né? Não basta você ser bom na parte agronômica, mas ser bom também na comercialização, todos sabem que é fundamental, e o fundamental para isso é a informação. O Instituto Brasileiro do Feijão tem se esforçado em trazer essas informações para os produtores, né? Iniciativas como essa da Irara, a iniciativa da Kellen de trazer essas informações são fundamentais. Mercado com boa demanda, mercado com novos usos para o feijão, um mercado crescente. É um momento de ouro no agro, em vários produtos, e o feijão não é diferente. Muito bem, muito obrigada, Marcelo Líderes, pela companhia, por prontamente atender a nossa audiência com várias respostas. Eu sei que várias perguntas não foram respondidas, esse é um bom sinal, a gente vai ter novas oportunidades. Agradeço a você, Marcelo Líderes, agradeço a toda a nossa audiência e devolvo a palavra para você, Marco, porque eu sei que você também tem os seus agradecimentos e considerações para encerrar essa live. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigado, Kellen, obrigado, Marcelo, mais uma vez, e agradeço também você pela sua participação ativa aí, a sua participação em querer saber mais sobre o mercado de feijão. Feijão que é importante para a Irara que vive de agricultura, nasceu há mais de 56 anos atrás e tem tecnologias para ajudar você, agricultor, produtor de feijão, para combater as principais pragas e doenças, mosca branca com privilégio, mofo branco com a prove, antracnose com circonil e outras aí, beleza? E eu agradeço mais uma vez a sua participação e até a próxima.